Deixa eu só entoar o mantra antes, só para me contextualizar. Hari Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Om Shanti Shanti Shanti. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, que é conhecido como Maya ou a ilusão, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a shot do conhecimento védico e preenchendo o meu coração com a capacidade para se compreender esses conhecimentos. A tal mestre espiritual que é autêntico, fidedigno e um libertador da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências com gratidão e satisfação. Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Mahamantra, Hare Krishna. Muito bem, então a Raquel, como nós estamos hoje na sala, o Bhakta Gandiva, a Joana, a Raquel Rezende, a Thalita Evangelista, a Tulasi Puja e eu, Devananda. Bom dia para todos vocês, Namastê, Hare Krishna. Oficialmente agora então, por favor, me perdoem aí os transtornos técnicos, né? A gente tem apenas um dia na semana, é tão especial, tão raro, né? Infelizmente hoje, na semana passada eu não pude fazer, né? E hoje nós tivemos esse pequeno probleminha aí. Mas é isso, a rota às vezes tem que ser alterada, mas a caravana tem que continuar. Então nós temos uma questão levantada pela Raquel em relação ao retorno do ser, certo? Raquel, por favor, faça a pergunta. A Joana que perguntou, mas eu vou reformular. Quando a gente está fazendo o retorno do ser, você fala no vídeo que cada série tem 12 etapas. Essas etapas, elas têm a ver com o Mahapurusha, tipo assim, você passa pelos signos, pelos 12 signos, essa é uma pergunta. Vê se você consegue juntar com a outra. Vamos supor, você diz que quando uma pessoa consegue liberar outra, ela automaticamente é liberada. Isso é automaticamente mesmo? Ou tipo assim, vamos supor que eu sou uma pessoa que cometeu um delito super grave, tá? Tipo, um delito kármico pesado. Mas eu sou uma pessoa que liberei outra pessoa. Isso vai me garantir ser liberada? Se não entender... Entendi, a pergunta eu entendi. Estou tentando relacionar as duas num único pacote, não vai dar, são coisas diferentes. Não, tudo bem, pode responder. Depois a gente vai... Então, vou responder a primeira, né? Que eu acho que pode ser... não, as duas são complexas, né? As duas são muito ricas e as duas refletem que que vocês estão ficando intelectualmente assim, não saudáveis, mas nutridos, tá? Esse tipo de dúvidas complexas assim significa que o assunto faz parte da pauta, da agenda de prioridades intelectuais de vocês. Isso é um bom sinal, né? Então tá ótimo. Perguntas difíceis, quanto mais difíceis, mais satisfação ela provoca no mestre ou naquele que orienta, tá? Você como professor, você como mestre, eu como professor, eu como mestre, enfim, qualquer pessoa que assuma para si a posição de um mestre, ou aquele que orienta outro, ou aquele que é o libertador de outro, no caso, né? Ele já vai estar resolvido internamente, ele já vai ter resolvido as respostas para si mesmo, já vão estar equacionadas, isso como consequência de ele ter tido contato com outro que antes dele já tinha equacionado as questões fundamentais,
e, portanto, ele sente enorme satisfação com desafios. É assim como um jogador de futebol, imagina que você joga num time medíocre e você vai jogar contra o Corinthians Futebol Clube. Então a sensação é incrível, porque você vai jogar contra um adversário assim honrável, né, respeitável. Então é uma oportunidade de você mostrar o seu talento, né? Todo mundo quer jogar contra a seleção brasileira, todas as seleções querem jogar contra a seleção brasileira, apesar de terem medo, mas as seleções querem jogar contra a seleção brasileira porque isso é uma oportunidade para elas se destacarem também. Então, essas perguntas, elas são satisfatórias, são bem-vindas e vocês estão de parabéns, tá? Muito bem, então agora vamos lá, né? Bom, primeiramente nós poderíamos levantar a seguinte questão. 12, primeiramente, por que 12, né? Qual é a função? Porque cada detalhe dessa estrutura, ela é uma rede complexa é como um sistema neurológico, né? Você pega como é o exemplo que eu costumo, pega um fio de cabelo, um fio de cabelo é irrisório, né? O que você vai fazer com um fio de cabelo, certo? Coloque esse fio de cabelo no microscópio eletrônico e assuste-se e se sinta espantado. Entre em estado de choque e chore de encantamento, tá? Devido à complexidade disso e o que isso significa dentro da rede do ecossistema total, que é a estrutura do corpo e do universo. Simplesmente, a pessoa que ao analisar uma folha, uma gota de água, uma bactéria, um fio de cabelo, a pessoa que não entrar em estado de choque, de encantamento, de surpresa, devido à inteligência complexa envolvida nisso, é porque não entende, não tem piedade suficiente para entender o universo. É uma pessoa simplesmente em estado de choque por ignorância. Tá? Aquele que não entrar em estado de choque, de encantamento diante da complexidade do universo, é porque está em estado de choque por ignorância. Então é um catatônico, estado catatônico, né? O Niels Bohr, certa vez, ele fez o seguinte comentário. O Niels Bohr, ele é um dos pais da física quântica. Na verdade, o Max Planck é o pai da física quântica, né? Assim, a semente da física quântica. Mas o Rutherford e o Niels Bohr, eles tornaram a física quântica popular, e também porque eles foram contemporâneos do Einstein. Então foi um momento de profusão, né? Ele disse o seguinte: aquele que não entrou em estado de choque ao deparar-se com a física quântica é muito simples, é porque não entendeu. Aquele que entende a física quântica simplesmente entra em estado de choque e em crise existencial. Aquele que não entrar em crise existencial ao deparar-se com a física quântica simplesmente é um aprendiz de segunda classe. Então, mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele não falou um aprendiz de segunda classe, né? Ele simplesmente diz que a pessoa não entendeu. Significa o quê? Que a pessoa é ignorante, né? Ou seja, é um aprendiz, né, de segunda classe. Subentende-se, né? Então, se a gente pega, por exemplo, cada detalhe da estrutura do sistema de Diotis e coloca lá, né, 12. Por que 12? Poderia ser 380, poderia ser 142, poderia ser apenas 4, poderia ser 16, mas por que 12? Da onde é que vem a justificativa para ser 12, primeiramente, né? Já que cada casa, ou seja, cada série dividida por 12, tem 12 séries. O que é isso? Da onde é que está vindo essa funcionalidade? Que peça é essa? Onde é que ela se liga? Bom, vamos lá então, né? Primeiramente tem essa peça para poder juntar com a outra. O número 12, ele retém toda a estrutura do universo do ponto de vista matemático. Ele singulariza o universo matematicamente, né? O 1, ele indica, né, o estado inicial das coisas, a inércia, e ao mesmo tempo ele é a matéria-prima base que dá sustentabilidade às outras funcionalidades, né? Como, por exemplo, o Sol. O Sol, ele é a matéria-prima base que dá sustentabilidade e condição de haver um sistema solar ou de haver outros planetas, porque é a partir do Sol que se geram outros planetas. Tá? Então o Sol, ele é o início, ele é a matéria-prima base. Por isso, ele está associado ao número 1, é o início, né? O número 2,
ele indica, o Sol, né, ele representa o princípio de poder. Né? Aí você só vai conseguir entender isso daí se vocês tiverem alguma noção do Teorema dos Sonhos. Se não, eu sinto muito, infelizmente você não vai conseguir fazer a equação, tá? Mas vai ficar gravado aí, quem sabe você consiga lá em algum momento, ou talvez você já tenha tecnologia de conhecimento suficiente para fazer a relação entre elas. O número 1, ele indica o princípio de poder, de ignição, de início de tudo. O número 2, ele indica a flexibilidade do número 1. O número 2, na verdade, é quando o número 1 se torna flexível, tá? Você tem o número 1 e quando você torna o número 1 flexível, ele se transforma no número 2, ele se dobra, né? É dito que uma árvore com frutos dobra-se. Aqueles que são plenos de conhecimento dobram-se perante o número 1, que é o Supremo. Então, o número 2 indica a alma autorrealizada, que encanta-se de conhecimento devido ao fato de deparar-se com a Suprema Personalidade de Deus e humilda-se, devota-se ao Senhor Supremo, com amor e devoção. O número 2 é representado pela mãe, é o princípio de compaixão, é a lua. E a lua significa nutrição, amor, compaixão, devoção, dedicação. Então, o número 2, a configuração do número 2 é a capacidade que o ser terá de devotar-se ao Senhor Supremo. Não sei se essa informação, sim, essa informação é válida, sim, mas é porque sempre que a gente vai fazer uma referência, fica parecendo apologia, autoadoração, e isso às vezes incomoda. Mas no meu caso, por exemplo, eu nasci no dia 2, tá? Então, normalmente as pessoas que têm essa configuração 2 dentro do pacote de dados dela, vai ter uma exigência nesse sentido, ou seja, a pessoa será pressionada para ir para aquela direção, né? E aqui estou eu, devotado ao Senhor Supremo, tentando vivenciar essa experiência do dobrar-se perante Deus, né? E cultivando essa informação, me alimentando dessa informação e também soltando frutos, né? Dando frutos, dando sementes, propagando esse jardim, que é essa compreensão suprema de que perante Deus, humildar-se é uma questão de inteligência, não é nem questão de devoção, de fé, de religião, não. Qualquer pessoa inteligente que tenha alcançado um estágio muito grandioso de inteligência, que tenha assim esgotado o recurso da inteligência, vai deparar-se com a imensidão da grandiosidade espetacular, inteligente do universo, e perante isso ele dobrará-se. Se não dobrar-se perante a devoção em relação a uma concepção absoluta e pessoal de Deus, no mínimo ele deverá dobrar-se de encantamento perante a inteligência criativa do universo. No mínimo, aquele que não consegue chegar nesse estágio, infelizmente, ainda é uma ervilha e deverá se transformar num arbusto em algum momento no futuro, tá? Então, assim, o número 2 representa a alma que desprovida de orgulho e de arrogância e de falso prestígio, que a mantém rígida e seca como uma árvore sem frutos que permanece rígida e estável, fixa. Uma árvore com frutos dobra-se e inclina-se para baixo, exatamente a forma geométrica do número 2. Então você tem aí junto o 1, que é o princípio de poder, que é onde a alma ignorante, no seu estado condicionado, dá início à sua epopeia de autorrealização. E você tem o número 2, que é quando esse ser dobrou-se perante o universo e já está humildado e tem uma natureza maternal, que é compaixão. Então, quando você junta as duas coisas, o princípio Deus, que é o absoluto, a matéria-prima base da existência, que é o número 1, e você junta um outro ser encantado com esse ser a ponto de dobrar-se, daí você tem essa combinação de 12. Se nós reunirmos e singularizarmos, se a gente fundir esses dois fatores, nós teremos aí singularizado o número 3. E o 3 é a base fundamental do universo, ele é o código absoluto, ele é a chave, né? Ele é a fórmula que singulariza a existência como um todo, incluindo a realidade tanto material, chamada material, quanto a realidade espiritual, que é o 3, né? Eu tenho um vídeo às vezes eu envio esse vídeo para quem está fazendo as correções astrológicas,
onde é explicado aí outro dia eu expliquei também no vídeo. Tem alguns vídeos que estão aí que estão explicando a realidade, né, inerente ao número 3, a forma geométrica do número 3, que é a base também para o OM, né, o som universal. Então, nós temos 12 por conta disso, tá? Essa informação ela é esotérica no sentido não de esotérico no sentido genérico, de ser uma coisa mística a partir da experiência psicodélica da rede neural humana. Não é isso, é esotérico no sentido de que ele é confidencial, ele é hermético. Para se ter acesso a essa informação, é primeiro preciso ter um mestre competente, capaz de compreender o Teorema dos Sonhos. Os mestres que não têm acesso a essa informação do Teorema dos Sonhos não conseguem explicar a codificação, ou seja, eles não vão conseguir dar a informação objetiva da funcionalidade intrínseca à singularidade do OM. Tá? Eles vão ficar na base de que o OM é o som universal, de que é a verdade absoluta, está tudo correto isso daí, tá bom? Não tem nada de errado com essas informações, está corretíssima. Só que elas são básicas, tá? Elas são iniciais, são para alunos iniciantes. As informações mais complexas dependem de uma compreensão pessoal da verdade absoluta e também depende um pouco, né, da compreensão de como é que funciona a mente criativa de Deus. Do contrário, não consegue, as peças não se encaixam. Então a gente tem esse fator aí, tá? 12, que é a formação básica. Então esse fator 12 ele vai estar espalhado em todo o universo, ok? E todas as formas vão ser mais ou menos... Se você sair daqui e encontrar uma civilização aleatória lá numa galáxia distante, na quina do universo visível, a 150 milhões de anos-luz daqui, provavelmente a configuração 12 vai aparecer dentro das operações básicas do princípio matemático que ele vai estar utilizando, tá? Pode ser que apareça com uma criptografia diferente ou com uma substância, né, conceitual variada. Porém, se nós decodificarmos aquela substância, nós vamos chegar exatamente à mesma informação que nós estamos chegando aqui, tá? É como, por exemplo, se eu analisar a estrutura de um fio de cabelo da sobrancelha de um aborígene do sudoeste da África e comparar isso com um habitante do norte do Canadá, a gente vai entender que as coisas, pode ser que aí você tenha um pelo um pouco mais duro, talvez um pouco mais enegrecido, lá você tem de uma cor diferente, mais flexível, porém a estrutura básica vai ser mais ou menos a mesma, tá? Então, assim, nós temos o zodíaco natural com 12 posições, certo? Então a gente já tem aí esse princípio matemático e esse fator 12 ele tem uma mensagem subliminar intrínseca que fica bombardeando o sistema neurológico do jogador para acordar, despertar o jogador para isso. É um jogo, né? E os jogadores rápidos são aqueles que conseguem decodificar as mensagens, as pistas, tá? E as pistas ficam sendo bombardeadas constantemente no sistema neurológico dos jogadores. Aqueles que são mais humildados, digamos assim, aqueles que se esforçam por serem humildes, são mais rápidos, tá? E aí aprendem mais, naturalmente, né? Então, é uma regra do jogo. Por isso, sim, né? A sua resposta é essa mesma, tá? Cada série é subdividida em 12 partes e isso está intrinsecamente relacionado ao zodíaco natural, que é o Mahapurusha, e o Mahapurusha está intrinsecamente ligado à intenção objetiva pedagógica da mente criativa do Supremo, do Senhor Supremo Absoluto, que tem uma intenção objetiva de assoprar, digamos, a consciência para que ela desperte para a realidade última de que ela não é o corpo material, e sim a alma transcendental que está muito além dessa existência ilusória que nós chamamos de realidade, né? Ok? Então essa responde a primeira pergunta. Responde. Só uma pergunta. E aí, vamos supor, eu AK em Áries. Daí, vamos supor, estou no primeiro estágio, é isso? Da Lua? Não necessariamente, tá? Espera aí, o seu Atmakaraka está em Áries, certo? Isso.
É, é. Indica sim que você está assim, vamos colocar que a metáfora... O ascendente também não seria o ascendente? Não, o No caso, aqui é a lua. Não, sim. Acho que é o Atma Karaka, né? Sim, não. O Atma Karaka está no signo de Áries, certo? Sim. O ascendente está onde? Em Capricórnio. Então, a Lua está na casa 4. Né? Ok? Sim. Muito bem. Então, você está vamos supor, vamos usar a metáfora de que nós temos aí 12 meses num ano, certo? Vamos pegar uma série de 12 passos e vamos transformar num mês, tá? O curso todo duraria um ano, certo? Então, cada mês teria 12 dias, digamos, que você tem que ir. Em cada mês você tem que ir, é semipresencial o curso, você tem que ir 12 vezes na universidade, enfim, participar do programa lá, são 12, para completar. Então, você estaria no primeiro mês do curso da série Lua, tá? São 12 meses, estaria no primeiro mês, e você já teria ido 4 dias na escola, tá? Faltariam 8 dias ainda para você completar o ciclo do primeiro mês. Lembrando que a série Lua é uma série que é uma plataforma de lançamento, então não é necessário passar pelas próximas séries, caso você não queira, tá? Você pode evitar eventualmente as séries Mercúrio, Vênus, sabe, a série Sol e até mesmo a série Rahu podem ser evitadas, caso você queira e caso você, né, assim, tenha boa vontade de sacrificar um pouco, né, do tempo disponível para dormir, sacrifica o tempo disponível para dormir e utiliza-o para obter conhecimento. Então as suas chances, né, podem ser reais. Do contrário, dá sequência no programa automático e vai aguardando as fases, vai vivenciando as fases, entendeu? Pode durar um pouco, mas... Então você está... Entendeu? É que eu sou uma novata da série Lua. Sim, isso. Você é uma caloura, exatamente. Você é uma iniciante na série Lua, tá? Isso não significa, não tenha preconceito em relação a isso, tá? Porque... Não, eu não tenho. Não, então, mas assim, no sentido de que nas séries não existem distinções entre o calouro e o veterano. Isso vai depender da boa vontade do jogador. Um calouro, no primeiro mês, no primeiro dia de aula, ele já pode demonstrar uma capacidade de boa vontade genial que pode encantar o professor. E isso pode dar uma grande vantagem para esse aprendiz. Ele pode, inclusive, demonstrar aptidões de conhecimentos que veteranos não têm. E com isso ele pode ser entendido como gênio e pode simplesmente passar as etapas automáticas. Tá? Então um veterano na série Lua não significa que ele está em vantagem em relação a você, que é uma iniciante. Tá? E aí cabe uma pergunta. Imagine que você tem uma Ferrari e a sua amiga do lado tem uma bicicleta. É uma aposta, é uma corrida. É 1 quilômetro de linha reta. A estrada está ótima, lisinha, a Ferrari tem combustível, não está quebrada, a bicicleta também está em ordem, ambos os pilotos estão saudáveis e é uma corrida de 1 quilômetro. Qual dos dois vai chegar primeiro na reta final? Ferrari, né? Teoricamente, né? Teoricamente, sim. Bom, vai chegar primeiro aquele que souber dirigir o equipamento. Ah, sim. Entendeu? Então, o fato de você ser uma iniciante na série não significa que você está em desvantagem, tá? A série como um todo é uma plataforma de lançamento. Se você não conseguir no primeiro dia, quem sabe no segundo, vai que dá um azar e no terceiro você já entende o jogo. Se não, vai passando automaticamente até lá na frente. Se não conseguir na série Lua, eles transferem você para a próxima. Até você chegar na série Sol, a série Sol é grande, você pode ficar aí uma eternidade se for preciso, sabe? E por aí vai. E se você, assim, entender o conteúdo, você pode, assim, assumir uma atividade voluntária na série Rahu, ou você pode ser empurrada automaticamente para a série Rahu, caso você seja uma
digamos assim, uma egoísta determinada. Então você vai automaticamente como compulsória para Serirarro, para se expor à realidade do choque da existência, para que você nasça, né, como nascimento a ferro, digamos assim. Quando o bebê não quer nascer, ele é tirado a ferro. Então quando a alma permanece assim resistente e assim insistente na ignorância, mesmo estando na última fase da fase final, essa alma é retirada a ferro. E como é que é isso? Ela será exposta às dificuldades incríveis da Serirarro. Então, você tem aí alunos da Serirarro que são assim, egoístas absolutos, por isso que você vai encontrar alunos da Serirarro muito loucos, ou você tem voluntários, que são aqueles que estão mais ou menos sóbrios, que sabem o que estão fazendo ali, tá? Então, tem essas duas classes de alunos dentro da Serirarro. Então, isso tudo pode ser evitado se você utilizar o seu tempo disponível, né, e sacrificar o sono, que é o que você está fazendo no momento, para obter conhecimento, tá? E isso é uma grande vantagem. Ter a boa vontade de sacrificar o sono, ou seja, cortar a dose de ilusão, a dose de ignorância, a dose de escuridão, diminuir a dose de tóxico, vai te dar uma vantagem para se desintoxicar. Que é assim que é uma técnica, né, de você diminuindo a quantidade de cigarros até chegar finalmente a dizer chega. Então, na medida em que você vai sacrificando o sono para cultivar conhecimento, isso te dá uma vantagem de evolução. Então, vai dar para responder a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é muito, muito boa mesmo. E eu vou deixar você responsável por trazer essa pergunta de volta. Então, eu vou pedir que você, por favor, anote a pergunta para não esquecer, porque você pode esquecer, né, uma semana, eu também posso esquecer, mas essa pergunta, ela não é uma pergunta que diz respeito a apenas nós. Tem muitos que virão atrás de nós e que se beneficiarão da resposta dessa pergunta. Então, nós vamos maternar essa pergunta porque ela é muito favorável, tá? Então, por favor, anote a pergunta e traga a pergunta na pauta, no próximo encontro, que ela será respondida. Foi a Joana que fez a pergunta, eu posso pôr lá no grupo, daí a hora que você puder, você responde. Namastê, obrigada. Deus. Ok, querida, namastê. Eu acho que a gente já, né, meio que... não, tem ainda 10 minutos, né, até 6 e... Nosso próprio corpo é um zodíaco, né? Um é a cabeça, 2 é a boca, 3 é a garganta, 4 é o peito, e assim foi feito em 12 casas. Exatamente. Cada parte é um membro, né? Isso, exatamente. Na hora de fazer o cálculo, né, na hora de calibrar o rastreador para checar exatamente onde a alma está, por exemplo, fazer essa afirmação de que a alma que está jogando o personagem Raquel é uma caloura na série Lua, isso, ou das duas uma, né? Ou isso é uma tecnologia de precisão, ou é simplesmente uma alucinação psicodélica, tá? Não tem outra definição. Ou é verdadeiro, e isso pode ser demonstrado, ou é simplesmente uma especulação mental de pessoas que, sabe, não tem o que fazer e, quem sabe, ficam inventando histórias aí, tá? Porque, de repente, se acham presentes de Deus para a humanidade, ou que são esquizofrênicos convictos e tal. Pode ser o meu caso, né? E como é que vocês vão entender se eu sou um esquizofrênico radical, um autólatra, que é aquele que adora a si mesmo, ou se há alguma coerência de autenticidade nas minhas informações que estão sendo transmitidas? Muito simples, pelo efeito de liberdade e de paz que isso produz em você e, ao mesmo tempo, de coerência que as informações têm com relação às outras informações, principalmente as descobertas científicas, tá? Você pode fazer esse rastreamento, essa correlação entre uma coisa e outra. E é só assim que você vai conseguir entender se eu sou um esquizofrênico radical ou se as informações procedem, tá? Você tem que estar fora do ambiente de ilusão, ou seja, para conseguir entender se uma pessoa é autêntica ou não, você terá que ser autêntico. Senão, você pode especular também, imaginar que essa pessoa pode, né, assim, enfim. Então, você precisa se tornar uma pessoa autêntica para identificar uma pessoa autêntica. Senão, você vai sempre
identificar essa pessoa nas condições em que você está, com o filtro em que você está. Então, um erro pode ser cometido aí, tá? Eu não estou afirmando necessariamente que vocês precisem me entender como uma pessoa autêntica, só o que eu estou dizendo é que você precisará de, tornar-se uma pessoa autêntica para identificar se eu sou autêntico ou não. Até lá, o que vocês podem fazer é pegar, coletar as informações e observando para ver se elas procedem ou não, tá? Evo, Oi. desculpa, eu posso só fazer uma pergunta para ver se ficou bem ficou claro, se faz sentido? Espera aí, deixa eu só... Desculpa aí, segura aí a sua pergunta um minutinho, que eu quero só finalizar aqui, é uma informação que eu vou dar, que eu estou contextualizando, porque eu vou dar uma informação, e aí eu estou contextualizando porque, afinal de contas, tudo deve ser questionado, tá? E assim, nós não temos dificuldade com pressões filosóficas, tá? Então, tudo pode ser questionado. Qualquer coisa que eu disser, qualquer coisa que eu apresentar pode ser questionada e pode ser questionada de uma maneira radical também, tá? Não tem problema nenhum não. Inclusive é interessante que isso seja feito. Mas olha só, a gente pega o zodíaco natural, o Mahapurusha, a gente pega como se fosse um relógio, tá? E o relógio, ele tem o ponteiro que aponta as horas e o ponteiro que aponta o minuto. Então, o zodíaco natural, ele vai funcionar como ponteiro, o seu mapa individual vai ser o ponteiro minutos. Então, onde está o Atmakaraka? O signo de Áries? O signo de Áries é a primeira hora. Então, eu tenho aí o primeiro mês, a primeira hora. Onde está no seu mapa, né, o seu ascendente? Ah, está em Leão. Então, o signo de Áries, a partir de Leão, será a casa 9. Então, você está na primeira hora, no 9º dia do primeiro mês de aula. Então, a gente junta as duas peças para poder ter uma definição de precisão na calibragem do rastreador. E aí a gente consegue rastrear ao nível do jogador. É assim que nós fazemos, entendeu? Fala, Joana. Eu acho que, na verdade, você até respondeu minha pergunta agora. Porque eu ia dar o meu caso como exemplo. Por exemplo, eu sou da série Lua, mas estou no final, né? Eu caí como escorpião. E aí eu queria saber, então, se eu... A sua lua... A lua do seu mapa está em escorpião? Sim. Então não está no final. Está na primeira etapa da segunda metade. Tá? Porque o signo de escorpião no Mahapurusha é a casa 8, no zodíaco natural. O mapa tem 12 casas. Então a casa 8 é a segunda casa depois da primeira metade. A primeira metade vai até a casa 6. A segunda metade começa com a casa 7. Então você estaria, tecnicamente falando, na série Lua, no 8º mês de curso, ok? Seu ascendente está em qual ponto? Sagitário. Então você está no 8º mês do curso. No 12º dia, você está passando para o 9º mês. Faltaria estudar o 9º mês completo, o 10º, 11º e o 12º. Se você conseguir fechar o curso nesse ponto, transcende. Senão, é jogado automaticamente para a próxima série. Então você é uma veterana. Você está na parte final do curso. Só que você está ainda assim, se a gente divide... um curso em 3 etapas, de 1 a 4 meses, de 4 meses a 8 meses. Então você estaria fechando, tá? Depois de 1 a 8, de 8 a 12. Então você estaria na terceira etapa do curso, você é uma veterana, mas entre os veteranos você é uma caloura. Você está iniciante na parte veterana, ainda tem umas etapas pela frente. Entendeu? Só que no 8º mês você está no último dia de aula. Ok? Então você vai entrar para a fase 9ª. Por isso que você já está rastreando conhecimentos, porque o 9º mês já dá para ter acesso digamos assim, aos mestres, né? E você está tendo aí acesso com Kardec, com as buscas de conhecimento, e a casa 9, então você já está recebendo, digamos assim, os ares da casa 9. É como alguém, por exemplo, quando nasce. O sol está nascendo, não nasceu ainda, mas você já consegue ver o clarão. Então, embora você ainda não esteja integrada plenamente na 9ª casa, no 9º passo,
você já está recebendo, digamos assim, o clarão dessa casa aí. É por isso que você não assim, tem, né, já um interesse pelos conhecimentos, porém, o seu hábito de acordar cedo e estudar ou meditar, como é que tá? No momento, eu estou aqui no Brasil, né? Certo. Então, estou nesse processo de me readaptar aqui em casa e tal. Então, é um processo que pode demorar, entendeu? Então, assim, é isso, tá? Na medida em que você sacrifica o sono, você vai mais rápido. Se não, tudo bem, não tem problema. O programa é automático, não é obrigatório. Depende de você, do seu interesse. Sim. Entendeu? Mas é algo que fica aqui buzinando, né? É porque, na verdade, você é uma veterana, né? Então, o universo está chamando, né? E se você ouvir o chamado, aprende. Se não, o universo aguarda, entendeu? Tem tempo. Ok. Então, pessoal, eu vou ter que me despedir. Meu computador deu problema. Não sei nem como é que eu vou fazer hoje. Tá bom, querida. Você vai poder me ajudar. É, Então, tchau. também já temos que ir, né? Até mais. Muito bem. Então tá bom, né, pessoal? Ficou então a outra pergunta, né, para a próxima etapa. E a gente se vê então na outra sala, né? Namastê, Hare Krishna e até mais. Namastê. Namastê.